Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos ao nosso webinar, só um minuto, já iniciaremos a transmissão. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar da noite. Deixa eu só organizar aqui para conseguir enxergar vocês, só um minutinho. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos começar hoje aqui de um jeito diferente, mostrar para vocês um vídeo, nosso vídeo institucional. Já volto com vocês. Olá, meu nome é Maurício Casa e eu venho apresentar para vocês a Team One, empresa pioneira na educação de alinhadores ortodônticos. Ela nasceu com o propósito de desenvolver a odontologia de excelência baseada em seu conteúdo de alta qualidade e acessível, para que o doutor ascenda substancialmente na sua curva de aprendizagem. Nosso portfólio de educação aqui na Team One tem o foco no dentista digital. Há diversos cursos online e presenciais sobre alinhadores Invisalign e Selfie, também cursos sobre gestão estratégica de clínicas odontológicas e também assuntos correlatos à ortodontia, como fluxo digital restaurador e análise do sorriso. Além disso, há diversas modalidades de consultorias clínicas, que você pode usar para planejamentos ortodônticos ou para planejamentos reabilitadores. Acesse nosso site para conhecer as diversas opções de serviços que a Team One disponibiliza para você. Olá, meu nome é Maurício. Olá. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao nosso webinar da noite. Deixa eu só reduzir aqui a janelinha do Zoom. Obrigada pela participação de todos. É sempre um prazer estar com vocês aqui nas nossas terças-feiras, 7h30, cheias de compromisso. Lembrando vocês que esse webinar é um webinar recorrente da Team One. Temos toda semana um assunto para discutir aqui nos nossos webinars ou em lives. E essa semana o nosso webinar é sobre revisões de setup selfie em Invisalign e dúvidas clínicas. Lembrando vocês que quem ainda não está cadastrado no mailing da Team One, se quiser pode deixar o e-mail que a gente cadastra vocês, ou de qualquer maneira lá no nosso Instagram, a gente sempre atualiza com o nosso link do webinar da noite, tá bom? Então, é um prazer estar com vocês aí. Meu nome é Elaine Takehara, eu sou ortodontista, em paralelo ao consultório que atendo em clínica privada até hoje, também a gente segue com a linha da educação aqui na Team One. A nossa experiência com educação em alinhadores já é bastante extensa, vamos dizer assim, trabalhando não só em aulas, mas também em consultoria, e também hoje representando, né, como co-diretora da Abraal Digital, que é a Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos. Então, a gente trabalha não só intensamente, né, na educação na Team One, a gente apresenta para vocês aí a nossa novidade, a gente tem lá dentro do nosso site agora, na área de cursos, nós separamos os cursos Invisalign dos cursos Selfie, outros cursos, como por exemplo, cursos de gestão, fluxo restaurativo, tem tudo lá agora separado em abas para vocês não se perderem, tá? Além disso, também conseguimos as nossas consultorias, né, o TPS, que a gente chama, que é o Treatment Planning Service, não só dos casos Invisalign e Selfie também, e a modalidade pode ser a modalidade online ou a modalidade ao vivo, tá? Então, tudo isso lá no nosso site para vocês revisarem. Então, antes de começar aqui com o nosso conteúdo de hoje, a gente vai fazer uma revisão de um setup selfie. Até quero saber, Camila, se você puder buscar, não sei se a doutora Juliana Reck está online, se ela tiver depois, na hora que a gente for fazer as revisões do setup selfie dela, dos Clean Viewers, eu vou pedir para você subir, se ela consegue subir para a Penny List, que a gente vai discutir os casos dela de selfie. Perfeito. Tá joia? E aí eu te aviso para você subir lá para a gente conversar.
Então, a gente vai revisar setup selfie e setup também tratados com Invisalign. Vocês vão ver pelo visualizador que a experiência é muito semelhante, né? Independente da marca do alinhador que a gente vai utilizar, são os mesmos conceitos. É sempre importante a gente conhecer o sistema, mas que não muda muito para a gente fazer as virtualizações, tá bom? Então, só começando a relembrar vocês que é possível solicitar um serviço de revisão, né, lá dentro do nosso site. O TPS Invisalign é feito via plataforma da Team. Você faz um login, acessa, clica lá em revisão de Clean Check, preenche os dados, fornece os dados do paciente para que a gente consiga acessar, e um dos 3 consultores do TPS vão estar te auxiliando nessa revisão de setup. É uma revisão feita do início ao fim, então um caso, até você aprovar esse Clean Check, a gente entra de novo e revisa. Existe um sistema que você controla os seus pacientes, tá? Todos na plataforma da Team, e um chat que a gente vai conversando ali também na plataforma da Team para poder organizar as ideias e a gente se comunicar sobre o mesmo caso, até que vocês se sintam seguros para aprová-lo. Tá? E a revisão do setup self também é disponibilizada, né, esse serviço de consultoria para os alinhadores self dentro da Team. A forma mais fácil de você ter acesso é fazer parte do clube da Team, que é um clube de educação. Você precisa se inscrever num clube de educação, né? E aí, além de ter webinars fechados, a gente faz esses webinars só sobre o self, tem também a possibilidade de fazer os TPS do self, ter um grupo de WhatsApp para a gente discutir as dúvidas, tudo isso. E nós lançamos também 3 tipos de jornada do self. Então, você pode ingressar no clube da Team só fazendo uma inscrição gratuita, para poder ter a participação nos webinários e nos grupos do WhatsApp, ou comprar um curso para você iniciar a sua educação no self. Aí tem vários tipos de jornada, a jornada número 1, a jornada 2 e a jornada 3, tá? Depois no site está tudo bem descrito por perfil de doutor. É um doutor que gosta só de videoaulas? É um doutor que gosta de aula presencial? É um doutor que quer mais informações para entrar no fluxo digital? Então, a gente tem a jornada aplicação, inspiração e transformação do self lá no nosso site, tá? Então, só para orientar vocês, quando vocês entram no nosso clube do self, vocês têm dentro da página de vocês da plataforma self, vocês têm como compartilhar um caso ali já, tá? Solicitando uma mentoria e aí conversando conosco via chat da mentoria, ok? Então, também é bem simples. Desculpa. E aí, vamos iniciar, então, as nossas revisões de setups da noite. Tá, se você puder, então, subir para mim a doutora Juliana, que eu vou colocar aqui na tela 2 casos dela. Dá licença, gente, vou tirar aqui o compartilhamento. Colocar a Juliana para falar, deixa eu ver se eu consigo. Oi, Ju, boa noite. Não sei se a Juliana consegue abrir o microfone dela, vamos esperar ali. Consegui, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, tudo bem, Ju? Boa noite. Tudo. Então, Ok. tá bom. Obrigada, doutora Juliana, lá de Sertãozinho, do interior de São Paulo. Um prazer estar com você aqui, Ju. Obrigada pelo aceite da participação hoje, tá bom? Eu. A gente está ao vivo aqui, a gente vai revisar 2 casos da Juliana, eles estavam na nossa mentoria ali da Team One, e eu pedi para ela autorização se eu podia acessar os casos, né, para a gente fazer a revisão hoje. Você prefere acessar qual dos 2, Ju? Tem foi melhor. Estou com os 2 aí para liberar. Tá, então esse aqui eu acho que já está aí, já, né? E aí a gente vai visualizar. Passo a delicadeza dos colegas que estão assistindo, né? Como é um conteúdo voltado para profissionais, a gente tem algumas informações sigilosas dos pacientes, que vocês não publiquem isso em redes sociais, tá bom? Para a gente poder só seguir aqui o nosso aprendizado. Não vou correr aqui para as fotos, você quer brifar um pouquinho sobre o caso, Juliana? Ela me procurou, a única queixa dela é o apinhamento inferior. E um pouquinho dessa altura do 11 e 21, que são diferentes. Então, a única queixa dela é estética, tá? Aí, na nossa conversa, ela foi me levantando algumas questões de
sensibilidade na região de premolares, então no exame clínico eu pude ver que ela tem algumas lesões por conta de trauma. E aí depois, com a documentação, eu vi então que ela tem um dente 27 aí que está cruzado, um dente que já foi tratado endodonticamente. Tem até uma correção de cor aqui, né? E eu levantei isso num segundo momento para ela, da gente, né, melhorar isso e tudo mais, mas ela está focada mesmo na questão estética. Então, quando foi proposto para ela o tratamento, que a gente poderia aumentar um pouquinho o tempo de tratamento, o número de alinhadores, ela já ficou meio, não quis muito, entendeu? Então, a minha dúvida maior, assim, é se compensaria ou não fazer esse descruzamento, porque essa coroa do 27 acaba que ela tá muito curta, né? Eu acho que até coloquei isso na mentoria, levantei essa questão. Sim, sim. Então, a gente trabalhou assim, eu pedi para corrigir giros dos segundos prés, que era onde ela tinha a sensibilidade, Certo. e esse alinhamento da região anterior. Então, o 16 também está bem girado, já tem fratura de restauração. Então, assim, esses movimentos da região posterior, o quanto isso vai aumentar de tempo, de alinhadores, é que me deixou mais em dúvida. Tá, vamos pensar então aqui, ó. Só para quem ainda não conhece, não sei se todos conhecem a plataforma do Self, né? Então, só para vocês entenderem, aqui eu abri a plataforma do Self tem essa carinha, né? A gente tem aqui os setups disponibilizados, os detalhes, os históricos de tudo que é solicitado no caso, fica aqui nessa timeline, né? E os Clean Viewers, os visualizadores, eles estão aqui enumerados enquanto a gente não aprova. A hora que a gente aprova, o Clean Viewer aprovado, ele vai aparecer aqui também nessa aba do Clean Viewer, que nós vemos aqui na página, tá? Aqui onde eu estou conversando com a Juliana, né, no chat da mentoria, então a cada revisão, nós já fizemos algumas revisões desse caso, as conversas ficam aqui paradas. Ui, desculpa. Então, a gente tem ali também no chat da mentoria tudo salvo ali. Tá? Eu abri já aqui o setup para a gente revisar, e aí nós vamos visualizar, então, essas colocações que a Juliana fez. Deixa eu ver se é o mesmo aqui, estava com 2 abertos. Tá, então o primeiro ponto, né, como a Juliana comentou, nós temos aqui um desnivelamento importante dos incisivos centrais, né, da forma como a gente está acostumado a visualizar, dá para a gente remover aqui um arco, né, visualizar só um arco, colocar a grade para evidenciar, né, via zoom também esse desnivelamento dos incisivos centrais, tá? Então, a primeira ação, com certeza, acho que é atender a queixa principal da paciente, né, Ju? Então, o que a gente tinha combinado era de fazer um setup que atendesse a queixa principal da paciente, para nós entendermos quantos alinhadores isso ia consumir, até porque, só lembrando que o Self nós compramos por alinhador, né? Então, é uma maneira diferente da gente fazer o cálculo. E aí, frente a isso, nós teríamos um parâmetro de comparação, fazendo as mudanças posteriores numa segunda revisão de setup, o quanto isso incorreria em aumento de alinhadores e se isso compensaria, se a paciente estaria disposta ou não a isso, tá? O que eu penso aqui, ó, vamos ver, aqui dando play, ó, estou fazendo para vocês na velocidade mais rápida, porque os movimentos são bem delicados, são poucos nesse caso, né? Então, ó, basicamente, a rotação dos premolares, que ela tem a sensibilidade, e o alinhamento dos incisivos, né? Essa é a proposta aqui para esse momento, tá? Querendo fazer um pouquinho mais, ó, olha lá o alinhamento, eu deixei a revisão, ó, no auto loop, então vocês veem que ele bate no 15 e ele volta para o estágio 0, tá? Então são 15 pares de alinhadores que foram construídos para esse tratamento. Um tratamento bem tranquilo relativamente, né? Nós sabemos que a previsibilidade da rotação dos prés é um pouco mais chata por ser uma coroa redonda, né? Para rotar no mesmo eixo, então é sempre algo que deixa a gente um pouco mais na dúvida, tá? Mas o resultado final seria esse, a coincidência das linhas médias, o ajuste do nivelamento dos incisivos, né? Às custas de uma angulação, né? Se nós notarmos aqui, o que foi feito foi um nivelamento às custas da angulação, ó. E até essa quantidade de movimento não engatilhou um attachment. Então, aqui a gente pode até ter um preciosismo maior, eu acho que se a queixa principal da paciente, eu colocaria um attachment, mesmo o protocolo do Self não tendo engatilhado um attachment automaticamente,
Então, esse é um ponto importante. E, nesse momento, eu acho que valeria, sim, a pena a gente fazer um pouco de rotação posterior. A única coisa é que, se rotacionar o molar, a gente vai provocar uma retração anterior, né? Porque vai sobrar espaço aqui no arco. Ou a gente poderia usar esse espaço, fazer a rotação mesializando, então, trazendo essa porção distal à mesial, então, uma rotação nesse sentido, né? Um sentido horário, aqui quando a gente olha o oclusal. E esse dente que hoje está cruzado, Ju, o que eu imaginei? A gente tem até um auxiliar nele, como um botão, se ela topasse colocar um elástico cruzado. E quando ele vestibularizar, a tendência dele é também intruir. E aí a gente vai ter espaço para devolver essa anatomia aqui de coroa que ele perdeu, tá? Então eu Para pensaria reabilitar depois. Exato, acho que o ideal seria reabilitar. Nós podemos montar aqui, ó, quando a gente pensa em descruzar um dente como esse, apesar dele não ter a cúspide, ele tem uma certa sobremordida, né? Ele está encaixado aqui, ó, no sulco central inferior. Então, eu promoveria um pouco de intrusão desse dente antagonista, tá? Para você conseguir essa passagem de forma mais livre. Daí, essa seria a proposta. Eu acho que poderíamos rotacionar um pouco os molares, mas deixando espaço sobrar distal, né? Porque a hora que ele for reabilitar, tudo bem sobrar um diastema aqui. E aí você, se quiser associar, pode até pedir aqui um recorte para uso de elástico, para nós fazermos o descruzamento. Você acha que ela usaria um elástico cruzado ou tentaria só com os Eu acho que a alinhadores? gente pode, porque o que eu pensei? Se a gente for pensar em fazer isso, para eu propor para ela, já tem que ser com essa condição, Uhum, entendeu? uhum. Porque eu acho já é difícil descruzar, né? Se não usar um elástico, eu acho mais complicado ainda. Acho que é mais fácil a gente Perfeito. pecar pelo excesso. E lembrar ainda que o dente terminal do alinhador é a região mais flexível, né, do arco do alinhador. Então, a Então, gente tem essa também era a minha menos dúvida força. técnica, por saber que ele tem que está lá na extremidade, essa coroa mais curta. Aí vai colocar um botão, a gente tem menos plástico envolvendo esse dente, e quanto que isso é previsível, entendeu? Isso que eu acho que, se for, tem que ser com esse botão mesmo, não tem nem. Isso. Só com o alinhador, a previsibilidade não é tão boa, né? O prognóstico não é tão favorável. Então, se for, eu associaria um attachment na vestibular, para a gente conseguir ter um pouco mais de retenção, já que a gente vai perder alinhador da palatina, tá? Então, um attachment vestibular, um recorte para botão aqui, e no inferior, quando nós associarmos aqui o elástico cruzado, a gente tem que fazer isso no alinhador, com um componente intrusivo no molar, entendeu? Então, a gente pede a intrusão, põe um cut aqui, um recorte do tipo gancho, põe um attachment aqui e um elástico, um botão aqui na palatina, um recorte para botão. Então, vai Acho que precisar. isso aumenta muito o número de alinhadores. Como nós já Porque aí temos você já vai começar no 15, início, né? Não sei se vai aumentar isso. tanto E por mais. isso que eu acho que não vai aumentar muito. A gente conseguiria, por exemplo, e nesses 15 alinhadores que tem que ser feito o movimento do pré e dos incisivos, já ir descruzando os posteriores. Então, acho que não aumentaria o número de alinhadores. Mas uma coisa sempre importante para a gente pensar na mecânica do plástico é que a gente divide a força, né? Então, um movimento que ia ser feito só para aqueles dentes, a força do plástico toda usada para aquilo, a gente tem que compartilhar essa força junto com outro movimento, mas que vai ser às custas, basicamente, do auxiliar, que tem que ter um elástico cruzado, entendeu? Então, não acho tão ruim também. Ah, e a gente tem a possibilidade de voltar, né? Para esse clean Com check, certeza. caso a gente. Você não precisa nem voltar, né? Se você Eu, tem eu certeza, escolho qual clean check, o clean check, perfeito. qual E o clear o view que eu Clean vou ver. Viewer, exato, porque quando a gente vai fazer a reprovação, você clica em não. E aí você põe os ajustes necessários aqui do caso. Quando você vai fazer a aprovação, né, você pode aprovar um outro, entendeu? Então, aqui ele nem apareceu, deixa eu ver. Eu até vou confirmar se mudou, porque geralmente aparecia, quando você falava assim, Qual você tinha você que quer, né? escolher o do meio, até vou ver se isso mudou, porque sempre tem umas coisas diferentes aqui na plataforma Selfie, eles estão alterando, fazendo ajustes a cada dia. Deixa eu até ver se o Maurício está online ali, se ele saberia responder isso.
Ele tá, mas acho que ele não tá, né, Camila? Sim. Olá, tudo bem? Estou aqui Estou Oi, entrando em outra Mal. live aqui, correndo. Você sabe se na hora da aprovação, agora aprova-se só o último Clean Viewer ou se a gente consegue escolher? Porque agora eu apertei aqui e não abriu aquela janela para escolher 1, 2 ou 3. Vai aparecer, vai aparecer. Quando você vai avançando, vai aparecer os próximos, vai ter a opção. Quando você Então tomar tá a bom. decisão, tipo, depois aparecem os outros. Ah, então tá bom, obrigada. Então é isso mesmo, Ju. Então, quando a gente for realmente fazer essa aprovação, ele vai aparecer ali para nós a possibilidade de você aprovar o anterior, no caso, a revisão 3, desse caso aqui, ó, tá? Aí você não precisaria nem voltar se você, porventura, não gostar da revisão 4, tá bom? Tá bom. Então, vamos fazer as mudanças aqui. Lembrando agora que as mudanças, as modificações do Clean Viewer, elas são realizadas por escrito, né? Aqui dentro desse campo, então eu coloco aprovar o caso não, então eu vou colocar, ó, adicionar recorte para botão, certo? Em 27 Palatino e gancho, recorte, né, do tipo gancho em 37 Vestibular. Para fazer isso, né, como a gente vai ter a tendência de levantar esse alinhador, porque o inferior seria um gancho, nós vamos adicionar também um attachment de retenção na vestibular em cima era do 27, né, que nós falamos para a gente incorporar mais retenção ao plástico, e no inferior a gente vai colocar um no 36, tá? Só como retenção. Então, vamos corrigir a rotação do 26, as custas de mesialização, né? E vamos corrigir também o elemento 27 cruzado. Intruir o 37 a partir do estágio 1 para evitar colisão interarcos, tá? Então, sempre lembrar o que é que você faz, quando você quer, o quanto você quer e para quê. Então, quando eu peço para ele fazer a intrusão para evitar a colisão interarcos, eu já vou dizer para ele que eu quero que ele faça essa desoclusão, ele já vai estar entendendo isso, tá? Então, isso aqui também, ó, eu vou escrever para ele já que eu quero isso a partir do estágio número 1, que foi o que nós comentamos, para que isso não incorra num aumento significativo de alinhadores, tá? Então, ele já entendeu que a partir do 1, ele já tem que corrigir essa rotação, já tem que corrigir o elemento cruzado, já tem que fazer a intrusão do antagonista e colocar os recursos que eu quero para que isso aconteça. Ok? Já no 21, você comentou que você colocaria um attachment, seria para inclinação? Para corrigir a inclinação? Aqui, olha, vamos colocar um attachment em 21 para o auxílio da angulação, tá? Porque esse desnivelamento, como nós falamos ali, ó, vamos só revisar aqui, ó. Esse desnivelamento, ele acontece pela angulação, ó. Notem que se a gente olhar aqui, ó, peraí. Essa porção está mais nivelada do que a mesial, e a hora que ele faz a angulação, ó, eu desço essa mesial e faço uma leve extrusão. Quer ver qual é o movimento? Nós temos aqui na tabela de movimentos, olha, superior movimento total do 21, na realidade ele não extrui, olha só, né? Ele pega um ponto que ele calcula que não é exatamente nem o ápice nem a incisal, ele tem um ponto aqui referente ao longo eixo, e ele dá que esse ponto, na verdade, ele tem uma leve intrusão, 001, mas eu acho importante a gente ter um auxiliar para fazer essa angulação, tá? Então, essa seria a sugestão ali.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Thalita, oi, Thalita, tudo bem? Ela colocou que era depois dessa pergunta. Obrigada, Thalita, pela aquela questão de escolher qual é o plano, vem depois daquela pergunta. A Adriana colocou, poderia inverter e colocar o botão na vestibular do molar inferior e recorte na palatina do superior por questões de conforto. Por questões de conforto, até poderia, Adri, mas se nós pensarmos na biomecânica, vamos raciocinar aqui, ó. O inferior eu quero intruir, lembra? Para a gente, ó, ele tem a coroa curta, mas o inferior ele está mais instruído do que o superior nesse caso, né? Então aqui, ó, eu vou querer intruir essa porção. Então, se eu colocar o botão, eu vou precisar fazer mais força intrusiva, porque o próprio botão já vai estar trabalhando na extrusão. Então, eu preferiria deixar a intrusão que nós solicitamos aqui com um gancho, com um recorte do tipo gancho, que é no próprio alinhador, tá? E o superior, que a gente já quer, já tem a coroa mais curta, poderia trabalhar nele com o botão, tá bom? Essa seria aí a minha sugestão. Tudo bem? Deu para entender aqui? Então, esse é o setup que nós revisamos. Aqui estão as mudanças. Alguma outra observação, Ju, ou posso enviar? Não, pode enviar. Vou enviar aqui. O Hélio Maia perguntou, existe algum acessório do Selfie que auxilie na correção do torque, tipo o Power Read da Invisalign? Hélio, você precisa fazer isso com o alicate. E eu acho uma ideia bem tranquila, porque hoje a gente tem os alicates de pressão horizontal, até deixa eu ver se tem um aqui, não. Mas a Zat tem uma linha de alicates muito legais, tanto de pressão vertical quanto horizontal. E eu acho interessante porque esse auxílio do torque, nós podemos fazer no alinhador sem consumir muito plástico usando o alicate. Quando a gente faz isso direto no setup, no caso no Clean Check, a gente já coloca o Power Read, a gente tem uma série de restrições, se o dente vai extruir, se o dente tinha attachment, então a gente acaba colocando, se o dente tinha torque negativo, não usa, então são várias situações que a gente removeria o Power Read. Então eu tenho a preferência, eu vejo isso no setup, mas eu acabo usando ele como auxiliar, muitas vezes como um alicate, sem programação no setup, tá? Mas no Selfie não tem a ranhura, existem vários recursos que a gente tem no Selfie, os recortes para botão, os bite ramps, nós temos os power arms, a colocação, mas essa ranhura negativa não, tá bom? Vou enviar aqui então, acho que não tem nenhuma pergunta no chat sobre isso, vou enviar esse caso e a gente vai entrar na outra revisão então aqui da doutora Juliana, acho que tem mais um self para a gente revisar, depois a gente vai partir para as revisões em Invisalign, tá bem? Ju, se você conseguir ainda acessar o microfone e falar para nós sobre esse caso. Tá. A Natália, ela me procurou por conta da protrusão desses incisivos ali, né? Ela acha eles muito para frente. Também, eu tinha até feito eu até comentei, acho, na mentoria, que eu tinha feito mais ou menos um planejamento já, então eu já meio que direcionei mais para isso. Eu acho o formato do arco dela muito triangular, então eu pedi essa expansão e retração dessa bateria anterior. Eu só, assim, o que me incomoda um pouco é a quantidade de PR no inferior. Eu sei que não tem como, eu não sei se teria como diminuir isso para conseguir esse efeito, sabe? Sei. É o que me deixou mais assim. Ela tem duas coisas, né? A primeira, a biprotrusão dentária, como você comentou, que é bastante evidente, né? Não sei se vocês Ela tem gostam... essa curva de SP também. Isso que eu ia falar. Eu pedi para intruir, eu falei para corrigir com intrusão desses incisivos, né? Mas eu não sei se associaria ele se faria alguma... Porque, assim, eu pus para intruir, mas eu tenho que fechar essa mordida, então eu não sei. Na verdade, é o melhor caminho. A intrusão inferior é pior para a tendência dela da mordida aberta. No entanto, a curva do sorriso dela está muito invertida, né? A gente consegue ver assim só na vista anterior, né?
esses dentes eles precisam descer. Então é um movimento, se nós pensarmos, é um movimento favorável, porque nós vamos fazer a lingualização e a extrusão relativa. Até uma pergunta que tem aqui no Q&A da Flávia. Oi, Flávia, boa noite, tudo bem? Ela colocou, o selfie corrige bem a curva de SP? Flávia, o selfie corrige muito bem a curva de SP. Não sei se vocês sabem, mas os estudos que nós temos em relação ao plástico, o plástico do selfie, ele é um polímero com memória elástica, mas ele é um pouquinho mais duro do que nós estamos acostumados com o Smart Track. E vocês, não sei se vocês já viram esse estudo, mas existe um estudo de que o material anterior ao Smart Track, ele era mais eficiente na intrusão de incisivos do que o Smart Track em si. Por isso que o Smart Track precisa de pontos de pressão, precisa de áreas de direcionamento, na intrusão do longo eixo e tudo mais. Mas o Selfie tem me surpreendido na correção da curva de SP. Tá? Então, eu acho que esse até uma boa indicação clínica para a gente usar. Esse caso aqui, eu acho perfeito para usar, assim, porque além da gente ter um plástico que ele é competente na hora dessa intrusão, né? Ele tem uma certa dureza, vamos dizer assim, para empurrar o incisivo e segurar, reter a vestibulária lingual, né? Para não deixar ele inclinar. Nós temos ainda uma grande vantagem aqui, que é a possibilidade de fazer a lingualização desses incisivos, né? Para poder fazer a retração e a extrusão relativa. Então, no inferior seria mais difícil, porém a gente vai abrir os IPRs, né? E vai trabalhar mais eficientemente na intrusão. Uma coisa que auxiliaria muito aqui, mas que talvez não seja indicado, Ju, seria colocar os bite, né? Porque o que seria legal de inserir os bite ramps é que eles ajudariam na intrusão do incisivo inferior. No entanto, a extrusão do incisivo superior poderia ficar um pouco brecada, tá? Então, nesse caso, talvez o que nós poderíamos pensar é colocar, talvez, o bite em 2 incisivos e deixar o resto trabalhar com o plástico encapsulado, alguma coisa assim, tá? Mas, nesse caso, eu acredito que a gente tem a discrepância de Bolton. Nós não temos um botão do Bolton aqui, mas se vocês quiserem análise de Bolton, a gente pode solicitar para o centro de planejamento. Mas nem precisa ver, né? Porque aqui dá para ver Tem excesso claramente inferior, se eu não me engano. Veio, né? que ela tem É. excesso inferior, porque aí justificaria o IPR só em um arco. Com a expansão, vamos ver a sobreposição. Ó, a gente conseguiu pouca retração, lingualização dos anteriores aqui, né? E tem até a expansão de segundos, olha, se a gente for pensar, qual seria o mais interessante? A gente pode pegar os segundos e ao invés de fazer essa expansão, olha como essa expansão é uma inclinação de coroa, tá vendo como esse dente acaba abrindo a palatina, ó? Então, apesar de ser uma expansão e a gente quer uma expansão, nós vamos corrigir esse movimento. Ele tem que incorporar um torque vestibular de raiz, para que o dente não abra, né, durante a expansão. Então, nesse caso, o que eu faria? Eu faria a rotação da mesial out dos segundos, eu expandiria um pouco mais o sorriso dela, tá? Que aqui eu acho que aceita no corredor, né? E ela não tem um periodonto ruim, olha só, tem qualidade aqui de borda-vala, a gengiva inserida, tá? Então, eu aumentaria um pouco a expansão para a gente conseguir um pouco mais de retração também dos incisivos. O que acontece aqui, nós não temos os controles em 3D, nós precisamos nos comunicar com o técnico por escrito, tá? Então, é o que nós vamos fazer aqui. Os terceiros molares estão parados, acho ótima a ideia, né? Agora, a gente vai aplicar as expansões sem fazer essa abertura de mordida, olha como fica bem evidente, né? Quando a gente faz a expansão às custas de inclinação de coroa, nós vamos evitar isso para não abrir a mordida posterior, e eu arredondaria um pouco mais o arco, tá? Como é que a gente pode dar essa referência, né, para o técnico de que a gente quer fazer um pouco mais de expansão? Nesse caso, nós temos que usar a grade e trabalhar talvez com a expansão, né? Lembrar dos quadradinhos? Esses quadradinhos, eles se referem ao... Ui, desculpa. Eles se referem aos milímetros. Eu acredito que 1 milímetro em cada hemiarco seja suficiente na altura de primeiros molares, tá? Então, essa seria aqui, ó, um pouquinho mais de expansão, essa graduação, que é um quadradinho, para a gente conseguir fazer uma melhora na forma do arco,
tá? Então, a gente tentaria, Ju, aumentando um pouco a expansão, mas do IPR você não vai fugir, por conta do Bolton. Inferior, É, e até assim, aqui tá com 4 no inferior, eu até adicionaria aqui um 0,5, olha, nessa região de pré-molar, para talvez até conquistar um pouco mais. Eu posso, por exemplo, pedir para que esses IPRs se concentrem mais na região posterior e aí eu consiga ter mais espaço? Não sei se você conseguiu me entender. Pode, mas nesse Jogar caso, mais para molar, porque aí eu consigo ter IPRs maiores e não preciso, porque eu tô achando, tipo, 4 milímetros incisivo, eu tenho tanto medo de sensibilidade. não, mas esse caso aqui não vai dar não, não é 4, é 0,4, né? Não esquece. 0,4, Mas o dente dela é muito largo, ó. Ela tem bastante Sem crista de problema. esmalte, até por isso a desproporção de Bolton aqui, né? Tá. Essa discrepância. Então, aqui eu faria 0,5, aqui eu faria 0,5 e o resto eu deixaria em 0,4, sem problemas. Lembrar sempre que o IPR, né, quando a gente vai fazer, o self, ele dá o relatório de IPR graduado, né, gente? Então, o que vocês vão fazer não é de uma vez, ó. Aqui ele está pedindo para você fazer 0,2 no 3, 0,2 no 7, 0,2 no 7, 0,2 no 11. Posso te interromper para dar uma Claro. sugestão? Não sei se é válido, mas de separar um pouco, distanciar um pouco esses IPRs. Eu fiz uma confusão numa paciente esses dias. Uma linha da outra, você diz? Porque você está vendo, por exemplo, aqui, a gente tem na primeira linha 0,2 antes do 7, aí do lado antes do 11, aí do outro antes do 7. Tô vendo. Entendeu? E aí, na hora que eu vi, eu estava fazendo tudo, adiantei etapas. Vou dar um exemplo. É como se aqui eu tivesse feito entre o 44 e 45 e o 44 e 43 na mesma etapa, lá no sexto. Ah, Sendo que eu teria que fazer entendi. isso só lá no 11º. Não Ah, sei se boa! existe uma forma... Ó, essa vai ser boa para a Natália Nogueira, que está ali no nosso chat anotar. Eu vou passar isso para o Maurício, o feedback. Aí Obrigada. agora chega, eu pinto de cores diferentes, sabe? Para saber qual é o estágio. Para saber. É uma Eu boa, faço mas uma é uma boa legenda notícia. assim lá embaixo para não Para você acontecer de relembrar. novo. Uma vez o que eu já percebi, e isso pode ser, eu acho que é plausível o seu comentário, é que o estágio 7 e o 11 estão na mesma linha. Talvez eles pudessem diferenciar as linhas dos estágios. Por exemplo, nós temos aqui PR em 3 timings, no 3, no 4, no 7, no 11 e no 13, tá vendo? Se viessem 4 linhas, talvez a gente não fizesse essa confusão, porque daí você visualiza o que está no 3, você visualiza o que está no 7, no 11 e no 13, entendeu? Eu vou passar essa sugestão lá para eles, tá? Obrigada, Ju. É só quem usa que sabe dar sugestão, não tem jeito. Só quem erra, eu quis dizer. Só quem erra, na verdade. Usa e quem erra. Ainda bem que fechou, né? Não, mas assim, a boa notícia é que se você fez o do 11 no 7, ele no 11 vai consumir esse espaço, tá? O problema é se foi depois, né? Se eu deixar o do 7, fazer lá no 11 só. Aí já intruiu, já fez uma Aí bagunça. já era, né? Mas nada como um refinamento para a gente finalizar se acontecer alguma coisa. Mas uma coisa boa, eu vou dizer agora, é que, por exemplo, como o IPR ele é particionado 0,2, o 0,2 você vai fazer 0,15, né? Então é um espaço pequeno que até às vezes uma cadeia elástica no final, se você achar necessário, é bom pedir, sabe? Aqui, como eu faço geralmente? A cadeia elástica, eu peço só um par. Quando eu tenho IPR generalizado no tratamento, assim, ou espaçamentos, eu peço um par de cadeia elástica ao final de tratamento, porque muitas vezes você não precisa de todos os 3 e você não vai querer pagar 6 alinhadores a mais nesse momento. Lembrando ainda que se você pedir 100, Ju, e esse espaço não fechar, a Self tem uma coisa legal que chama ajuste de fase. Deixa eu ver, aqui não vai ter porque a gente ainda não aprovou esse pedido. Deixa eu pegar um caso meu e aí eu mostro para vocês. Porque se sobrar espaço, você sabe que vocês podem fazer, né? Fazer o ajuste de fase e adicionar esse attach, esse alinhadorzinho de cadeia elástica, ó. Esse já foi fabricado. Passando bandinha no fundo. Tá passando bandinha?
Não, minha filha tá aqui na coreografia da Vandinha. Ah, eu não vi. Eu falei, gente, será que tem alguém aqui comigo? Ai, não me fala um negócio desse, você me assusta. Espera aí, deixa eu ver um que esteja fabricando aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, esse caso é o selfie ele é enviado a alinhadores de 3 em 3 meses, né? Então, vamos pensar que eu estou na última fase, que já seria 5 dessa paciente, e porventura eu percebi que vai sobrar diastema. Então, eu clico em menu, ajuste de fase, e eu consigo aqui adicionar algumas coisas a mais, como, por exemplo, movimentos de sobrecorreção, entendeu? Então, eu posso pedir 2 pares de alinhadores de cadeia elástica, tá? E aí eu envio e vou pagar por esses 2 pares sem precisar fazer um novo setup, sem precisar parar o caso, etc e tal, tá bom? Então, essa é uma possibilidade que eu acho bem legal aqui do Self. Por isso que eles trabalham tanto, né, nessa linha do protagonismo do profissional. Você manda a qualquer momento adicionar a Tatmos ou remover, adicionar o plano remover, mudar o elástico de lugar, remover a guia, pausar o tratamento que o paciente não está evoluindo bem, você pausa a produção. Então, tudo isso a gente consegue fazer ali dentro da plataforma do Self, tá? Então, aqui nós tínhamos falado, então, em aumentar um pouco o IPR, né? Então, fazer IPR na mesial do molar, fazer 0,5 também na mesial dos prés, né? E talvez a gente possa pedir mais expansão, e se for o caso, você autorizar, eu posso pedir um elástico em um par de alinhadores de elástico corrente para a gente garantir que tudo vai se fechar no final, tá? Tá. E eu gosto do movimento aqui dos anteriores, já diferente dos posteriores, vejam que eles fazem a retroinclinação, o ápice ele não vem para vestibular, o dente ele é verticalizado, as custas de retroinclinação, ó, tá vendo como a coroa no final ela tá mais lingualizada? Então esse movimento dos anteriores está correto, tá perfeito, tá bom? Então vamos lá, voltar para fazer essas alterações aqui. Então, nós vamos fazer uma mudança, desculpa, tinha saído da página aqui, não. Então, o que nós vamos fazer? Adicionar um IPR de 0,5 na mesial de 36 e 46. Aumentar o IPR na mesial de 35 e 45 para 0,5. Você quer diminuir nos anteriores ou a gente pode deixar o 0,5, o 0,4 e você faz... Vamos deixar e depois a gente vê, né? Tá. Quanto mais a gente conseguir verticalizar isso e fechar essa mordida dela, eu acho que vai ficar muito mais bonito. Você sabe que esse ajuste de fase é fantástico, né? Hoje eu tive um caso de um paciente que eu estou fazendo o giro de um pré-molar e eu fiz um binário, né? Com botão e cadeia elástica para ajudar. E aí ele terminou o giro antes do previsto no virtual ali, né? Que legal! Fiz com a Clear. Só que a gente jogou fora mais de 10 pares de alinhadores. Nossa! Então, é isso, né? Você tem essa possibilidade, já removeria o recorte do botão. Então, assim, ainda vai usar 5 pares com recorte, que já poderiam estar sem recortes, e estão todos os alinhadores lá. E já estão produzidos, Já né? estão produzidos e estão lá. Hoje eu tenho uma paciente até que eu tô mudando ela de consultório, que ela não vem numa unidade. Aí eu falei, meu Deus, pausa o tratamento dela, porque ela já tem 2 fases enviadas e ela ainda está no alinhador número 5. Então, se eu tivesse recebido todos os alinhadores, provavelmente eu não vou chegar na última fase dela, porque ela não colabora. Mas a gente, quando vem de tratamento, também não sabe disso. Então, são coisas legais, assim, umas sacadas legais que a gente vai tendo opção, né? Eu estou escrevendo aqui, ó, para a gente aumentar a expansão da região dos primeiros prés, dos pré-molares superiores, tá? Vou pedir para fazer a rotação só do 27 e do 17, a mesial out, né? Para acompanhar a expansão dos molares, tá?
E aí a gente tem a ideia de ver o arco não expandindo, né, mas ele fazendo aquele arredondamento às custas do giro dos dentes terminais, tá? E aqui, ó, fazer torque vestibular de raiz em 17 e 27 para não destruir cúspides palatinas, tá? Essa seria a nossa referência. Então, digo o que quer, como quer e por que quer, e eles vão entender, tá bom? Acho que é isso, Ju. A ideia é só retroinclinar um pouco mais aí os incisivos, usar o máximo possível que a gente conseguir do movimento de expansão IPR. A gente tinha colocado aqui, que eu lembrei agora, também da possibilidade de pedir os bite. Vamos tentar sem os bite a princípio, para não atrapalhar também a extrusão, né? O ajuste anterior aqui desses dentes. Se for o caso, depois a gente solicita uma ajudinha na intrusão, tá bom? Vou enviar aqui, então. Estou reprovando essa aprovação porque fiz ajustes. Tudo isso que nós fizemos aqui, então, eles aparecem aqui, ó, modificado para a gente ter um histórico desse caso. Vamos agora, então. Obrigada, Ju. Agora que eu estou te vendo, que eu tirei a tela. Boa noite. Obrigada, Ju. Um beijo. A Flávia colocou aqui mais uma pergunta. Se a queixa dela fosse falta de selamento labial, você distalizaria os 2 arcos para aumentar essa biprotrusão? Essa birretração, né? Daria sim para movimentar ou evitar IPRs maiores e associar giros molares? Sim, a gente poderia, sim. No caso, Flávia, se a gente tivesse a queixa do selamento labial, daria para estudar ou um setup com 4 extrações, né? Que seria o clássicos, ou a gente poderia fazer a birretração das 2 arcadas, aí provavelmente ancorado em parafuso. É um caso até que eu sempre mostro nas aulas do Self, não sei se você já chegou a assistir, mas eu tô com ele em evolução, 4 parafusos, birretração, 4 arcos, tá? Mas daria sim para trabalhar dessa forma, da mesma forma que a gente faria com qualquer outro marca de alinhador. O que eu queria mostrar para vocês, eu acho legal vocês terem também a visão do setup, do Clean Viewer, como é familiar, né? Assim, é muito parecido, a gente não consegue ver tanta diferença, não estranha tanto para fazer aí essas modificações, tá bom? Agora eu vou entrar com vocês aqui, a gente não vai ter o doutor, que a doutora é de outro país, desse caso, mas eu quero entrar com vocês para a gente revisar um clean check, né? Que também é um planejamento, nós falamos ali daquela questão de intruir o dente antes, tal, de fazer o descruzamento, e esse setup também tem uma questão parecida ali, então achei legal mostrar para vocês, né, que o mesmo tipo de maloclusão nós podemos trabalhar, atuar de forma muito semelhante aí em diversas marcas, tá? Então, estou entrando aqui com um Clean Check agora. É uma confusão de nomes, né? Clean Check, Clean Viewer. Tem gente que revisa Clean Check do Self, Clean Viewer da Invisalign. Tá uma loucura isso aqui na minha cabeça. Mas é muito bom que a gente bota o Tic-Tac para funcionar aí, tá bom? Então, aqui nós estamos com um Clean Check, né? A paciente tem também uma mordida cruzada, no caso da Juliana era um dente terminal, um molar terminal. Esse caso aqui, nós já temos uma mordida cruzada de dentes anteriores. Deixa eu pôr um pouquinho mais de zoom aqui, né? Então, um ponto importante para a gente pensar, né? Até que ponto também eu trago para vocês aqui o pensamento de que até que ponto nós precisamos promover uma desoclusão por um plano de mordida, um aumento de oclusão, ou só a espessura do alinhador resolveria, que é uma dúvida muito frequente que eu sempre recebo de vocês. E nesse caso, será que só o alinhador resolveria ou não? Né? Nesse caso, se a gente observar, olha como era cruzado, a gente tem uma sobremordida posterior muito acentuada aqui. Então, nesse caso, a gente teria que sim estagiar os incisivos para poder reduzir o trauma e melhorar o prognóstico desse descruzamento, tá? Naquele caso da Juliana do posterior, a gente já resolveu até intruir para facilitar o movimento, porque a gente já trabalharia com os elásticos. Mas é um caso que talvez trabalhando só com alinhadores até desocluísse um bite nos anteriores, que não era possível naquele caso, mas aí já ajudaria, tá? Então, esse setup aqui, vamos fazer as mudanças.
é um caso que nós temos a necessidade aí, né, de fazer a mudança da linha média, correção da linha média inferior para a esquerda. Eu arriscaria dizer para vocês que esse caso tem um desvio funcional. Eu estou sem as fotos de face, a gente ocultou, porque a doutora não está ao vivo para fazer a autorização das imagens, mas quando nós vemos esse cruzamento, ele é muito típico, né? Aqui que ele faz um desvio funcional. Lógico que nós temos uma atresia de maxila que leva a isso, mas é um caso interessante, sabe para quê? Para a gente talvez poupar um pouco de PR e talvez promovermos um jump assimétrico da mandíbula por desvio funcional, tá? Então, esse aqui tem, sim, ó, um componente de distalização, né? Um componente de assimetria na forma do arco, né? Mas ele tem uma distalização desse molar. E o paciente acabou de me falar lá no TPS que esse paciente não vai fazer a extração dos terceiros, que hoje ele tem os dos terceiros. Então, eu vou precisar pedir a volta dos terceiros, tá? Então, junto com a volta dos terceiros, eu colocaria assim, tiraria essa distalização que foi realizada, estão vendo aqui? Uma quantidade de distalização, ó. E eu levaria aqui esse caso sem IPR para um final de jump. Então, a hora que eu tirar todo esse... Ah, ele já está aqui com o jump, deixa eu ver. Ah, não, mas ele está com outro movimento, ó. Está fazendo a distalização sequencial, associando um IPR ali. E no final eu tenho uma área rachurada, mas que não faz o jump, né? Que engraçado. Ó, tem praticamente nada de jump, tá? E a gente vai fazer um jump de deslocamento da linha média. Vocês entenderam por quê? Porque aqui nesse caso, esse cruzamento provavelmente inclui um desvio funcional pelo cruzamento do dente anterior, tá? O que leva, né, essa arcada para uma falsa relação aqui, né, de classe 3, tá? Então, vamos fazer esses ajustes. Como é um caso que inclui jump, nós vamos incluir o jump, né? A gente já nem consegue, na realidade, fazer isso em 3D. Ele já tem o jump aqui, ó, mas esse jump não está promovendo nenhum efeito, ó. É muito pouquinho que ele faz nesse jump, tá? E a gente vai remover esse IPR para promover mais jump, além de remover essa distalização, porque ela não vai mais extrair os terceiros molares do paciente, ok? Então, o que é importante nesse caso? A gente pensar do desvio funcional, que é um ponto importante, né? Em devolver esses terceiros que ele não vai mais fazer essa extração. Ui, perdão. Aqui não vai ter essa extração, então vou manter eles ali no arco. E nesse caso, nós comentamos da necessidade de você reduzir essa colisão interarcos aqui. Então, talvez, ó, iniciar a intrusão dos incisivos a partir do estágio número 1, para a gente reduzir essa colisão, ó, tá? Então, aqui começando... Eu já começo intruindo esses incisivos, né? Talvez intruindo um pouco também esse lateral, para permitir uma passagem mais suave no descruzamento, ok? Então, vamos fazer as mudanças. Nesse caso, as mudanças acontecem aqui no sidebar, do lado, né? Na aba dos comentários. Então, eu vou escrever para eles aqui, ó. Não extrair terceiros molares. Desculpa que essa página é de uma doutora de fora, então eu vou escrever em inglês. Não extrair terceiros molares, tá? Remover IPR inferior. Eu só não posso fazer isso... Opa, tô falando tudo ao contrário. Pensando em português, escrevendo em inglês. Remover, se nós tivermos aqui a possibilidade de avaliar o Bolton e já entender que você não tem a discrepância, que você tem a discrepância, ó. Ele tem pouquíssimo
660 e mandibular 33,4. Até justificaria um leve PR, mas bem pouco, tá? 0,4 dá para compensar em inclinação. Então, eu vou remover o IPR inferior, não vou extrair os terceiros molares, não vou distalizar quadrante 3, tá? Então, eu vou finalizar a correção do desvio da linha média inferior por um jump assimétrico da mandíbula para a esquerda, tá? Porque sem esse PR, sem essa distalização, essa linha média vai finalizar desviada à esquerda também. E aí eu quero um jump às custas dessa correção por uso de elástico. Então, esse lado elástico vai classe 3, e esse lado, o elástico poderia ir classe 2, tá? Para a gente fazer o balanceio aqui da linha média, ok? Eu poderia modificar esse ponto, que seriam os elásticos, pelos controles em 3D. Então, idealmente, como a gente vai trabalhar com o ajuste dos arcos, nós vamos entrar aqui com o recorte no próprio alinhador, né? Nesse caso aqui, ele não vai aceitar, porque ele ficou muito próximo. Então, eu vou deletar esse aqui. Opa! Vou jogar um attachment só de retenção, longe do cut, e o mesmo aqui. Porque esse attachment, sim, esse recorte, sim, ó, ele vai desestabilizar o nosso alinhador, tá? Porque ele é um recorte no alinhador. Não é um recorte para botão, tá? Então, aqui elástico de classe 2, esse de classe 3, para a gente promover o shift da mandíbula. E o que nós vamos pedir? Intruir os incisivos. Pode ser todos os anteriores, né? Os dentes anteriores inferiores, a partir do estágio 1, para evitar colisão interarcos durante o descruzamento do dente 13, que seria 1,3 e 1,2, ok? Então, nós estamos já pedindo ali. Nesse caso aqui, olha, o colega que perguntou sobre os power ridges, ó, nós temos em 3 elementos power ridges com dentes que têm coroas curtas, mas eles têm intrusão, que é favorável, né? Lembra que ele funciona sempre com uma pressão da semente de melancia. Mas nesse caso, eu tiraria o power ridge aqui e eu colocaria um attachment para fazer um controle maior dessa intrusão e torque, tá? Então, ficaria assim, ó. Ok? Vamos ver aqui também como é que tá esse movimento. Ele tem aqui um bite ramp em incisivos. Acho que pode ser interessante, sim, né? Porque a gente tem ali o descruzamento. Então, tentar ao máximo fazer a desoclusão, né? As custas desses incisivos, desses bite ramps, ao mesmo tempo que começa a intrusão no estágio 1. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de vocês no chat sobre o caso ou no Q&A. Nada sobre isso? Beleza. Eu acho que é isso, então, que a gente vai fazer nesse setup, tá? Então, não vamos extrair os terceiros molares, vamos remover o IPR, não vamos distalizar esse quadrante 3, a gente vai pedir um jump com o que sobrar do desvio da linha média e vamos começar intruindo esses incisivos. Então, o que é isso? Isso aqui é uma mudança de estagiamento. Isso também não vai nos controles em 3D. Tá? A Liliana perguntou se eu posso colar botão no dente 46. No dente 46 até podemos colar botão, mas o que a gente precisa nesse caso é uma mudança postural, né? Do arco inferior. Vocês entendem que ele está assim e a gente quer que ele faça isso, né? Não é uma propulsão, é uma repostura. Então, seria mais interessante desse jeito, Liliana, nós termos o elástico apoiado na placa.
e não no próprio dente. Por isso que esse caso eu vou preferir deixar o gancho, tá bom? A Tati perguntou, termina com contatos pesados? Aqui até termina, mas esse caso não precisaria. Por que esse caso não precisaria, nós podemos tirar? Porque apesar dele ser uma mordida profunda, nós temos muitas interferências oclusais para fazer o descruzamento. Então, eu não entendo que a hora que nós finalizarmos esse tratamento, nós teremos contatos oclusais ideais. Então, talvez a gente precise refinar para fazer esses ajustes depois, tá? Então, até tem, e sem preciosismo eu vou autorresolver, tá bom, Tati? Não sei se era isso que você tinha perguntado. A Flávia perguntou, Elaine, eu de novo, desculpa, imagina, é um prazer, eu fico feliz em poder ajudar essa hora da noite, a gente ainda está discutindo o caso clínico aqui. Você pode explicar um pouco sobre esse jump da mandíbula? Não consigo entender bem. Tá, é isso que eu falei, Flávia, esse jump que eu estou pedindo, vamos imaginar assim, qual é o diagnóstico desse paciente, tá? Eu não estou com as fotos de face, mas provavelmente o mento dele é desviado à direita, só de ver. Quando a gente chama da mordida cruzada bilateral verdadeira. Como a maxila é atrésica, e nesse caso ele tem um ponto de interferência, que é um dente cruzado, a mandíbula, ela roda, entendeu? Ela repostura para o lado direito, dando esse grande desvio de linha média. Então, o que acontece? Eu poderia, né, jurar, mas não vou prometer, não vou jurar sobre isso, mas eu poderia jurar que se você tirar essa interferência desse dente, que essa mandíbula vai reposturar para a esquerda. Então, o elástico, ele vai estar nesse auxílio, entendeu? Ele vai estar ajudando a reposturar a mandíbula para o lado esquerdo. Tá? E por isso, como a gente não sabe se a gente vai conseguir tudo isso, que eu prefiro deixar sem os IPRs nesse momento. O IPR, ele é um procedimento que a gente faz irreversível. E se o paciente reposturar essa mandíbula à esquerda, vocês entendem que eu vou finalizar com um desvio de linha média inferior para a esquerda? Porque eu fiz todo o IPR desse lado? Então, a gente poupa isso. Então, quando você tira o contato prematuro, a tendência é que essa mandíbula ela deslize reposturando na relação cêntrica dela. Essa seria a ideia, tá? Dizer que isso acontece 100%, a gente não tem certeza, mas se eu fosse prometer, vamos dizer assim, a gente tem excelentes resultados com repostura de mandíbula em casos de desvio funcional, tá? Quando tem uma interferência que leva a mandíbula a morder torto, essa seria a ideia. Combinado? Perfeito, então. Joia. Colocamos aqui, então é isso que nós vamos pedir. Só que nesse caso, Flávia, a gente não consegue simular, fazer a manipulação em 3D. Por isso que nós temos que pedir para ele o que você quer e como você quer esse jump. Tudo bem? É isso então, gente. Esse caso aqui, ó, eu vou enviar, tá, para o técnico fazer a modificação. Deixa eu só copiar para colar lá na caixinha do TPS, lá da Team One. Senão depois eu esqueço que eu tenho que falar para a doutora. Peraí. E eu vou enviar esse plano aqui para mudanças, tá? Tudo bem? Deixa eu ver, acho que eu respondi todas as perguntas. Então, nós fizemos ali, eu vou finalizar com vocês, só mostrando os slides de teoria finais, que nós revisamos ali hoje, né, 3 setups e 2 deles tinham mordida cruzada, né? Ou anterior ou posterior. Então, a nossa dúvida sempre é pensar se a espessura do plástico ela é suficiente para resolver essa mordida cruzada sem traumas, sem grandes interferências, né? Então, o que eu trouxe para vocês como uma revisão de conceito? Se nós temos uma mordida cruzada, olha como é parecido com aquele caso, tá? Uma mordida cruzada bem suave, não vai no posterior, só nos incisivos ali, sem uma grande sobremordida, um caso como esse, nós conseguimos fazer o setup sem criar vai e vens, ou seja, ter que intruir dentes e extruir, sem ter que criar build-ups, planos de levante oclusal antes do escaneamento, nada disso, porque só a espessura do plástico pode ser suficiente para você fazer esse descruzamento. A sobremordida é rasa, é pouca.
tá? Então, nesses casos, olha, você consegue fazer o descruzamento. No caso dessa paciente, um tratamento de 7 meses e meio, ela usou VPRO 5, mais 31 alinhadores com uma fase de refinamento, tá? Muito tranquilo, bem tranquilo. Agora, quando nós temos uma situação que você tem uma sobremordida nessa mordida cruzada, é necessário estagiar, muitas vezes, fazer primeiro uma intrusão, para depois descruzar e depois finalizar as extrusões, as intercuspidações como se devem, tá? Que é esse caso que eu trouxe para você. Ó, para vocês, olha lá a sobremordida posterior, a cúspide travada no inferior, tá? As cúspide superior travada na oclusão do inferior. E aí, nesse caso, muitas vezes a gente não consegue realizar o descruzamento. Então, esse caso aqui foi um caso que eu tentei primeiro sem fazer, ó, olha a passagem fantasma ali, né? Sem fazer a intrusão, não consegui, e depois, ó, tive que entrar com uma intrusão, o descruzamento, e depois a extrusão relativa às custas da lingualização desse dente, tá? Então, vejam de novo aqui no caso da esquerda, olha a passagem do dente com a sobremordida, como ela não aconteceu, tá? Nesse meu caso. E depois eu trouxe isso fazendo um estagiamento, promovendo a intrusão dos dentes dele, principalmente, para fazer o descruzamento, a passagem depois do ajuste oclusal da intercuspidação. Tá? Então, depois disso, sim, a gente consegue fazer a correção. Então, veja aqui, eu não tinha conseguido fazer a correção, fazendo aquele primeiro clean check, esse caso foi tratado com Invisalign, e depois fazendo o estagiamento, a gente consegue a correção, tá? Estava em progresso, ainda não tinha feito a retração anterior, mas quis mostrar para vocês que o estagiamento, ele pode ser usado em qualquer um dos alinhadores, né? Desde que a gente indique corretamente a situação clínica que ele tem que acontecer, tá bom? A Josiane colocou ali, boa noite, tem um paciente que desvia a mandíbula por contato prematuro nas costas palatinas nos segundos molares, seria o mesmo caso do JUMP? Seria o mesmo caso do JUMP. É um caso que você gostaria de tratar em RC, que é promover a RC, removendo o contato prematuro, tá, Josiane? É isso mesmo. Tudo bem aqui? Então, acho que não tem nenhuma pergunta em aberto. Eu finalizo com vocês lembrando que os nossos webinários ficam gravados e ali dentro do nosso site, na aba dos webinários, tem também aqui embaixo replays. Vocês conseguem assistir o replay ali se precisarem, se sobrar alguma dúvida. Fiquem à vontade de voltar aqui na gravação, tá? Acessem nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis, não só de educação self, como também Invisalign, a parte de gestão e os nossos webinários gratuitos. É sempre um prazer encontrar vocês aqui de 15 em 15 dias. E lembrar que não só os nossos alunos recorrentes, mas também os afiliados da academia têm descontos em todos os nossos cursos e serviços aqui na Team One, tá bom? Gente, muito obrigada pelo dia de hoje aí, pela aula, e eu espero ver vocês na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.